No dia 14 de abril de 1912, um dos maiores e mais luxuosos navios do mundo navegava pelo Oceano Atlântico em direção a Nova York. Seu nome era Titanic, considerado praticamente o gigantesco transatlântico e representava o auge da tecnologia de sua época. Milhares de pessoas acreditavam estar viajando no navio mais seguro já construído. Mas, naquela noite gelada, tudo mudaria. O Titanic colidiu com um iceberg e, poucas horas depois, desapareceu nas águas escuras do Atlântico Norte, levando consigo mais de 1.500 vidas. Até aqui, essa é uma história conhecida em todo o mundo. Mas existe um detalhe muito mais estranho. 14 anos antes, um escritor publicou uma história que parecia descrever a tragédia do Titanic, com uma precisão assustadora. O nome desse escritor era Morgan Robertson. Em 1898, Morgan publicou uma novela chamada O Naufrágio do Titã. A história falava sobre um enorme navio chamado Titã. E é aqui que o mistério começa. Assim como o Titanic, o Titã era um gigantesco transatlântico considerado praticamente insubmergível. Os dois navios eram apresentados como símbolos da modernidade e do avanço tecnológico. Os dois navegavam pelo Atlântico Norte. Os dois sofreram uma colisão contra um iceberg. E os dois tinham um número insuficiente de botes salva-vidas para todos os passageiros. Coincidência? Ou Morgan realmente conseguiu enxergar o futuro? As semelhanças não terminavam ali. O Titã era descrito como um dos maiores navios de sua época, construído para impressionar o mundo. O Titanic, lançado anos depois, também se tornou exatamente isso, um gigante dos mares, símbolo do poder e da confiança humana na tecnologia. Para muitas pessoas, a história de Morgan parece uma verdadeira profecia. Como seria possível imaginar tantos detalhes antes que o Titanic sequer existisse? Mas existe também uma explicação mais racional. No final do século XIX, os navios estavam ficando cada vez maiores. Engenheiros e empresas disputavam quem construiria as embarcações mais rápidas, luxuosas e impressionantes. Morgan conhecia profundamente o mundo marítimo. Ainda assim, uma pergunta permanece. Por que o Titã era tão parecido com o Titanic? Por que tantos elementos da história parecem refletir um acontecimento que só ocorreria anos depois? Morgan não previu oficialmente o futuro. Não existem provas de poderes sobrenaturais ou de que ele tivesse qualquer informação secreta sobre a construção do Titanic. Foi apenas uma coincidência extraordinária? Ou Morgan escreveu sem saber a história de uma tragédia que o mundo ainda não estava preparado para conhecer? E você? Acredita em coincidência? Ou acha que ele realmente previu o desastre do Titanic? Deixa a sua opinião nos comentários. E se você gosta de mistérios, fatos históricos e histórias que desafiam a lógica, inscreva-se no canal, porque aqui existem histórias que parecem ficção, até que a realidade decide prová-las.